Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o Evangelho de Deus, e pelo texto que o Tiago, quando me convidou, enviou, Gálatas capítulo 1, versos 6 a 7, aonde se baseia essa ideia de, porque não há espaço, não há lugar para outro Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos e irmãs que estavam na Galácia, ele disse o seguinte, verso 6 do capítulo 1: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Queria chamar a sua atenção para o seguinte: primeiro, por esse texto existe sim a possibilidade de igrejas e grupos de cristãos que um dia compreenderam o que aconteceu naquela cruz e se renderam totalmente à graça de Deus, pouco a pouco se desviarem dessa verdade, abraçando o que Paulo diz aqui, um outro evangelho. E ele define assim esse outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, não existe outro Evangelho, existe apenas um Evangelho, existe apenas uma forma de se conceber biblicamente, teologicamente, o que aconteceu naquela cruz. Toda e qualquer variação é perversão, é corrupção do que é o Evangelho. Mas eu queria convidar vocês para darem uma olhadinha num outro texto bíblico, texto de Colossenses capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Sempre quando eu falo do Evangelho, eu gosto de pensar nesse texto, porque ele me fala não apenas do que é a essência do Evangelho, mas esse texto me serve como um texto diagnóstico. Se você quer saber se você está vivendo o Evangelho de Cristo, esse texto ele nos apresenta alguns sinais do que o Evangelho de Cristo gera numa vida, num grupo de pessoas, numa família, numa igreja, numa cidade. Olha só o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 1, a partir do verso 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Verso 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Presta atenção agora, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Se você voltar comigo no verso 4, o apóstolo Paulo diz: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Eu diria, esse é o coração do Evangelho. Como você concebe quem é Jesus e qual foi a sua missão, determina grandemente se você entendeu e compreendeu o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus. Porque as boas novas de Deus é a seguinte:
eu e você estávamos completamente desconectados da relação com Deus. Existia dentro do meu coração, do seu coração e do coração de todos os homens e mulheres em qualquer cultura, em qualquer tempo da história, um sentimento de que um Deus criador e acima de todas as coisas existe, mas por alguma razão nós estávamos desconectados dele. É daí que emerge a religião. A religião é essa tentativa do homem e da mulher construir a ponte, vinculando-o novamente a esse conceito, a essa ideia do Deus Criador. No entanto, a religião é uma tentativa humana. A religião é uma tentativa de homens e mulheres serem suficientemente bons para agradar a Deus, serem suficientemente elevados para cativarem o amor de Deus, serem suficientemente cumpridores de todas as regras, a fim de que Deus os aceite. Isso não é o Evangelho, isso é religião. O Evangelho é a boa notícia de Deus, de que Deus, sabendo que nós seríamos incapazes de nos reconectar com eles, por maior que fosse a nossa determinação, o nosso desejo, o nosso empenho, nós seríamos incapazes. Deus então, na pessoa de Jesus, entra na história e naquela cruz, Ele assume sobre si o meu e o seu pecado, a minha e a sua impotência, a sua e a minha incapacidade de se reconciliar com Ele. Ele se reconcilia comigo e com você, e Ele me dá uma boa notícia para comunicar a você: não existe mais dívida, a dívida foi paga. Em Cristo, Deus pagou a dívida que era minha e sua. A grande questão é: o que você vai fazer diante dessa boa notícia? Você pode se render, ou você pode desprezá-la. Quando Jesus, em Mateus capítulo 28, envia os seus discípulos para fazerem discípulos dentre todas as nações, acontece uma coisa interessante ali que passa desapercebido para nós, que estamos 20 séculos depois em uma outra cultura. O formato que Jesus utiliza para delegar os seus discípulos na missão, era o formato em que reis da antiguidade usavam para enviar os seus súditos a uma missão. Deixa eu explicar isso. Os reis da antiguidade, quando eles deixavam o seu trono e o seu reino para saírem a uma guerra, ir a todas as vilas e povoados anunciar que agora existe um novo rei. Iriam se render a esse novo rei. Os povoados e vilas que ouvissem isso como uma má notícia se tornavam inimigos desse rei. E na segunda vez que aquele rei voltasse para aquela região, ele iria acertar contas somente com aquelas vilas e povoados que resistiram. O que é a igreja? A igreja é formada por pessoas que, quando ouviram a boa notícia de que o Rei do Universo entrou na história, morreu naquela cruz e venceu, pagou toda a nossa dívida, a igreja é a comunidade formada por aqueles que abraçaram isso como uma boa notícia e se renderam a esse Rei. Jesus não nos conquistou pelo poder, Ele nos conquistou pelo seu amor, e o seu amor nos constrange. Essa é a essência do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, no verso 6, ele apresenta dois verbos que, ao meu ver, servem como um bom diagnóstico
de que evangelho nós abraçamos. Se de fato nós abraçamos o evangelho de Deus, ou nós temos abraçado um outro evangelho. Os dois verbos são esses aí que estão grifados na tela. Paulo diz: por todo mundo esse evangelho vai frutificando e vai crescendo. Aonde o evangelho chega, duas coisas acontecem. O primeiro verbo, frutificar, tem a ver com transformar, tem a ver com gerar frutos que não existiam antes. O segundo verbo, crescer, tem a ver com multiplicar, tem a ver com expandir. Deixa eu ser mais claro nisso. Quando o evangelho de Deus chega na vida de uma pessoa, e essa pessoa escuta o evangelho de Deus, compreende o evangelho de Deus, e se rende ao evangelho de Deus, a vida dessa pessoa se transforma. Quando essa pessoa escuta o evangelho de Deus, entende, compreende, se rende, esse sujeito se torna um melhor pai, um melhor marido, um melhor profissional. Essa pessoa se torna uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor filha, uma melhor estudante. O evangelho de Deus transforma tudo e a todos. Diferentemente da religião, na qual nós tentamos nos transformar através de metodologias legalistas, de fora para dentro, o evangelho de Deus, quando nos alcança, ele nos transforma de dentro para fora. E o evangelho de Deus vai transformando homens e mulheres, famílias, grupos, igrejas, cidades. Mas o evangelho gera um outro fator. Quando o evangelho de Deus alcança uma pessoa, quando uma pessoa efetivamente entende o evangelho, se rende ao evangelho, uma das consequências mais naturais é que essa pessoa não consegue se conter. Ela precisa levar essa boa notícia a outros. É o que aconteceu, por exemplo, com aquela mulher de Samaria, quando ela se depara com Jesus e compreende quem Jesus é. Aquela mulher entra na cidade e diz: venham e vejam quem eu encontrei. Inúmeros homens e mulheres nos evangelhos, quando compreendem quem Jesus é, detalhe, eles não precisam fazer nenhum curso sobre como evangelizar, eles não precisam de nenhuma campanha para evangelizar, eles não precisam ser forçados por ninguém a evangelizar. Quando o evangelho de Deus alcança e impacta o coração e a mente de um homem e uma mulher, é quase que natural que ele não consiga se conter, e ele quer contar essas boas novas aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus vizinhos, à sua cidade. Essa é o que eu chamo da dinâmica do evangelho de Deus. Aonde o evangelho de Deus chega, acontece transformação e acontece multiplicação. Eu creio que uma igreja que está vivendo a plenitude do evangelho de Deus, a igreja que está pregando o evangelho, está vivendo o evangelho, está abraçando o evangelho, nessa igreja existe transformação, não através de métodos legalistas, mas pelo poder do Espírito Santo. Existe multiplicação. Vidas estão sendo alcançadas por essa mensagem. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês sobre isso. Um exemplo para mim que é muito nítido dessa transformação ou do frutificando é o caso Zaqueu. Zaqueu é um coletor de impostos. Zaqueu é um corrupto. Zaqueu é um sujeito mal visto na sociedade, mas quando Jesus para debaixo daquela árvore e diz para ele: Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. Sabe qual que é a chance de Zaqueu
continuar sendo a mesma pessoa depois que Jesus disse isso? Zero. Quando Jesus se depara com a gente, olha para a gente, aponta para a gente e diz: eu te quero. Eu te quero. Eu costumo dizer que quando Deus aponta para nós o canhão da sua graça, nós não temos mais chance alguma de continuarmos sendo as mesmas pessoas. E é o que aconteceu com Zaqueu. No meio daquele jantar, Zaqueu se levanta e diz: mestre, eu estou tomando uma decisão. Eu quero restituir aqueles a quem talvez eu tenha lesado tantas vezes mais, e metade do que eu tenho eu quero dar aos pobres. Um homem que amava o dinheiro, agora é um sujeito capaz de dar metade do que ele tem aos pobres. Sabe o que é isso? Só o Evangelho pode fazer isso. Ideologia política nenhuma conseguiu fazer isso na história, mas o Evangelho consegue. Tem um trecho de um filme chamado Resistindo a Tentações, que eu acho muito interessante e que ilustra para mim bem o que é essa transformação. O filme conta a história, rapidamente, de um grupo de pessoas um tanto quanto não muito convencionais, presidiários, uma mulher da vida, um cantor de boate, um alcoólatra, mas eles se juntam para formar um coral que iria se apresentar num festival, o coral de uma igreja. E eu acho interessante como aquele grupo, representando pessoas completamente desprovidas de mérito aos nossos olhos, cantam uma canção que diz que eles não eram ninguém, mas quando o amor de Jesus os alcançou, eles foram transformados. O que os transformou não foram as leis, o que os transformou foi o amor de Jesus. Pensar que num filme de Hollywood, o Evangelho é pregado às vezes de maneira muito mais clara do que em muitas das nossas igrejas na atualidade. Talvez a imagem aqui não deu para você ver todos os personagens que estavam cantando, mas talvez você conseguiu pelo menos ler o que eles dizem. Eu não sou perfeito, eu não sou um superstar, eu não dou conta, mas Jesus ainda assim me ama. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, diz: Deus nos ama o suficiente para nos aceitar como somos, mas Ele nos ama demais para permitir que nós continuemos os mesmos. Em outras palavras, Deus nos acolhe pelo seu amor, mas na medida em que a gente compreende e se rende a esse amor, o amor de Cristo nos constrange. A transformação efetiva de um cristão é decorrente do constrangimento gerado pelo amor de Cristo. Mas um exemplo do multiplicando nos evangelhos, o que eu chamo do caso André. André é aquele que, um dos discípulos de João Batista que seguiram a Jesus e perguntaram onde ele estava. Jesus respondeu para ele simplesmente: vem e veja. E André passou um dia com Jesus. Eu fico imaginando e curioso para saber sobre o que André conversou com Jesus. O que Jesus disse para André que foi tão impactante na vida dele? Porque André saiu daquele encontro e o que André fez? Foi ao seu irmão, Simão Pedro, e disse para Simão Pedro: venha e veja, venha e veja, eu encontrei o Messias. Em outras palavras, para os pastores aqui presentes,
é tão difícil fazer uma igreja crescer, quando essa igreja é formada por crentes, que de certa maneira já perderam o primeiro amor, crentes que abandonaram esse impacto do amor de Cristo por nós, crentes que talvez ao longo da caminhada passaram gradativamente a confiar muito mais na performance religiosa deles do que no amor de Cristo. Agora, você quer ver uma igreja crescer com facilidade? Alcance não crentes, alcance pessoas com o amor de Deus, pessoas que estão do lado de fora da igreja. Sabe o que essas pessoas fazem? Assim que elas escutam, entendem e se rendem ao amor de Deus, elas não perdem tempo. No próximo final de semana elas convidam os vizinhos, no outro final de semana elas convidam a sogra, o sogro, no outro final de semana eles convidam o primo, a prima.